Oi, gente, boa tarde. A gente vai dar início à nossa quinta edição do Seminário do Escritório de Evidências, agora às 15 horas. Bem pontual, para não atrasar vocês que estão assistindo, para não atrasar a Bárbara, que tem uma agenda bem apertada. Tudo que está sendo transmitido agora vai ser gravado, então a gente vai disponibilizar para vocês o link para que quem chegou mais tarde consiga voltar e ver o que perdeu, para que vocês consigam assistir isso com mais calma. Para dar uma contextualizada, o Escritório de Evidências é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em que a gente tenta articular com vários atores da sociedade civil, então, por exemplo, universidades, pesquisadores, organismos multilaterais, com todo mundo que queira ajudar a gente a fomentar o debate em torno da geração de evidências. A gente entende que tem muita coisa que é produzida, conteúdo acadêmico de primeira linha, que acaba não chegando para as pessoas que tomam decisões todos os dias. Então, a gente tomou a decisão de usar esse momento da quarentena, que é um momento em que todo mundo está ficando em casa, para abrir. Como eu falei, a gente já fez 4 edições, e essa foi a primeira edição em que a gente divulgou para as diretorias de ensino, em que a gente divulgou para os professores, justamente com a ideia de tentar abranger o máximo número de pessoas possíveis, para trazer um conteúdo que pode ser muito útil para vocês nas decisões que vocês tomam no dia a dia mesmo. E a ideia é que isso continue acontecendo, tá? Então, acompanhe a gente no nosso Instagram, a gente também manda muita coisa por e-mail, mas fiquem de olho lá, porque a gente vai divulgando os próximos eventos para vocês terem contato com tudo que a gente está produzindo. Eu vou parar de falar e vou passar para a Bárbara, mas eu queria muito agradecer ela por ter topado fazer esse teste com a gente. É a primeira vez que a gente faz uma transmissão online, então, muito obrigada, Bárbara. Ela vai apresentar o artigo que ela escreveu sobre formação de professores. Ela até pediu para frisar que é um artigo que está sendo construído agora, então ainda não está nada fechado. Depois, quando estiver pronto, a gente manda para vocês terem acesso ao artigo inteiro. E aí, no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, vai aparecer na tela de vocês agora um linkzinho, e é nesse link que vocês conseguem mandar perguntas, tá bom? Então, vou deixar aí alguns segundos para vocês anotarem. E aí, no final, por mais ou menos uns 15 minutos, a gente vai abrir. Possivelmente não vai dar tempo de ler as perguntas de todo mundo. A ideia é que seja uma coisa breve mesmo. Mas mandem perguntas, dúvidas, considerações que vocês tenham. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao escritório de evidências em si, então que não seja necessariamente relacionado a essa apresentação, a gente tem um e-mail que é o evidencias@educacau.sp.gov.br. Aí também vocês podem mandar lá dúvidas que vocês tenham, tá bom? E é isso, acho que, Bárbara, pode começar, tá bom? Tá certo, então obrigada, Juliana, pelo convite, o Thiago também que está envolvido nesse convite, agradeço bastante. A Juliana havia pedido para eu me apresentar rapidamente, né, para as pessoas que estão assistindo o seminário, e assim, acho que uma das primeiras coisas que eu queria colocar é que eu originalmente sou professora, eu hoje estou pesquisadora, estou na academia, mas minha carreira inteira foi dentro da escola pública, era professora da rede municipal de São Paulo, já trabalhei na rede estadual também como professora bem no comecinho da minha carreira, e depois eu fui seguindo a carreira acadêmica, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, com a professora Simara Lavarce, depois vim aqui para Stanford, fiz o mestrado em Educação Internacional Comparada e hoje estou no 3º ano do doutorado na área de formação de professores, que é o programa Curriculum and Teacher Education. E o que eu vou apresentar para vocês hoje, eu já vou começar compartilhando a minha tela, é um dos artigos da minha dissertação de doutorado, que se chama Tornando-se um Formador de Professores, compreendendo conhecimentos e as práticas dos formadores baseados em secretarias de educação. Né, esse é um trabalho em progresso, como a Juliana colocou, né, eu ainda estou trabalhando no paper, tem dados que ainda estão sendo coletados, então o que eu vou apresentar para vocês hoje são resultados preliminares, mas que eu acredito que já trazem algumas contribuições para a gente poder pensar um pouquinho a formação de professores. A agenda que eu preparei para a gente, eu vou começar falando um pouquinho
da motivação, né? Por que eu estou estudando formador de professores e por que é importante olhar para esse público e falar das perguntas de pesquisa, para vocês já entenderem para onde que eu estou me direcionando. Depois eu vou trazer brevemente um pouquinho da literatura e o referencial teórico, no qual eu ancoro o que eu estou fazendo, o meu trabalho e com quem que eu estou dialogando nesse trabalho. Falar do desenho da pesquisa, eu tentei não deixar muito acadêmico, porque eu sei que é um público variado, que está trabalhando, que está assistindo hoje esse seminário, mas também não deixar de ser rigorosa. Então, eu tentei fazer um balanço entre o rigor acadêmico e algo que seja palatável para um público diverso, falar desses resultados preliminares e depois trazer algumas discussões e alguns caminhos que essa pesquisa tem apontado em termos, inclusive, de políticas públicas. A primeira coisa, né, e a primeira pergunta que eu acho que tem sido muito feita na literatura é: formação continuada funciona? Eu acho que tem tido um questionamento bastante grande, inclusive de organismos internacionais. O Banco Mundial tem publicado alguns artigos questionando a efetividade da formação de professores, tem alguns economistas, inclusive, que questionam isso. E aí, quando a gente vai olhar a literatura de formação de professores, a gente observa a presença de dois grupos de pesquisas, né? De um lado, a gente tem evidências que sim, formação continuada funciona, e esse grupo, ele é baseado principalmente em estudos de pequena escala. São estudos onde professores da universidade ou alguns grupos muito específicos de formadores trabalhando em parceria com professores que estão tentando pesquisar métodos específicos de formação, fazem uma implementação junto a um grupo de professores e observam resultados positivos, tanto na mudança de prática dos professores, quanto na aprendizagem dos alunos. A gente tem um outro conjunto de pesquisas, essas geralmente de formações em grande escala, que estão falando que elas não dão resultado, que nada muda na prática do professor e que os alunos não estão aprendendo. Essas formações que estão sendo estudadas, né, aqui eu trago dois exemplos de paper, uma do Prashant Loyalka, a outra da Ana Popova, que trabalha junto com o pessoal do Banco Mundial, inclusive. Esse tipo de formação são formações feitas ou por formadores locais, pessoas que já estão a força instalada, né, em secretarias de educação locais em diferentes lugares, ou pessoas que são contratadas para a demanda de entregar aquela formação, que geralmente foi desenhada por um agente externo. Então tem um programa legal que foi desenhado numa universidade X nos Estados Unidos, na Finlândia, onde quer que seja, eu vou lá na China e implemento esse programa, né? O que chama atenção aqui na diferença entre esses dois grupos? É justamente a natureza de quem está entregando a formação, né? Eu tenho aqui no grupo 1, daquelas formações que funcionam, pessoas muito experientes, pessoas que já têm um acúmulo tanto de repertório teórico quanto de repertório prático no trabalho com a formação docente, e no segundo grupo, pessoas que não necessariamente têm um acúmulo tão grande, que estão lá de maneira, vou colocar entre aspas, improvisada, né? Então, parece que os formadores têm importância nisso, né? E por que eu vou olhar especificamente na minha pesquisa para os formadores da Secretaria de Educação? Se a gente pensar em termos quantitativos, a gente tem formadores numa quantidade muito menor do que professores. Ou seja, é um grupo que, se eu penso em termos práticos, em termos de intervenção, é mais fácil de atingir. Esses formadores, na prática, eles têm muito mais acesso aos professores do que as pessoas que estão na academia. Então, aqueles estudos maravilhosos que estão acontecendo nas universidades, onde eu tenho professores super experientes trabalhando, eles só vão atingir um grupo muito pequeno de professores, porque a professora que está trabalhando tanto na USP, quanto na Universidade de Stanford, quanto qualquer universidade que seja, ela tem outras demandas, que não fica formando professor no dia a dia, certo? Por outro lado, eu tenho um conjunto de saberes que vem se consolidando na universidade, seja sobre práticas de formação de professores, seja sobre o que significa educar adultos em contextos profissionais, conhecimento sobre o que a gente chama de conhecimento pedagógico do conteúdo, que é um termo cunhado pelo Schumann na década de 80 e que vem sendo muito discutido recentemente, que é o conhecimento específico para ensinar aquela disciplina que o professor ensina, ou conhecimento especializado do conteúdo. A gente tem um monte de estudo, um monte de acúmulo na academia que muitas vezes está restrito naquele ambiente. E se a gente consegue olhar para esses formadores, entender quem eles são e entender o que ele já tem feito de bacana, o que está funcionando e quais são as dificuldades, a gente pode pensar em estratégias para que eles sirvam de ponte para esses conhecimentos chegarem até os professores.
Então, pensando nessa problemática, né, que é uma problemática de escala da formação continuada, a pesquisa que eu estou fazendo hoje, ela vai dar um passo de olhar para o formador e entender quem ele é. Então, tenho duas perguntas de pesquisas principais, né? A primeira é, que conhecimento sobre formação continuada, que saberes pedagógicos sobre educação de adultos os formadores possuem? E quais são as fontes desse conhecimento, ou seja, como eles estão construindo esses conhecimentos, e de que maneira eles colocam esses conhecimentos em prática para promover a aprendizagem dos professores. Então, o meu problema aqui hoje é tentar entender um pouquinho quem são essas pessoas e por que eu estou fazendo isso, né? Eu acho que principalmente porque não acho que faz sentido quem está dentro da academia chegar com uma postura de, olha, eu sei que isso daqui funciona, toma aqui a receita. Eu acho que é um princípio de aprendizagem entender quem é o seu aprendente, né? Se eu quero que o formador seja meu aprendente, se eu quero dividir com ele práticas específicas, se eu quero dividir com ele maneiras de formar o professor que sejam adequadas, primeiro eu tenho que entender o que ele já faz, para que eu possa partir desse conhecimento prévio e construir junto com eles um conhecimento mais fortalecido para melhorar a formação continuada. Tudo bem? Então, esse é o direcionamento da pesquisa, para onde eu estou indo. E eu estou basicamente dialogando com dois grupos de literatura, né? Dois braços da literatura na área de formação de professores. De um lado, tem uma literatura que já é bastante consolidada, que é a literatura da formação continuada em si, né? O que funciona, o que não funciona na formação continuada de professores. Nessa literatura, eu acho que uma das coisas que tem se destacado, e esse é um conjunto de estudos que, inclusive, por intermédio da Fundação Carlos Chagas, que fez um levantamento de boas práticas de formação continuada, acho que chegou bastante ao Brasil recentemente, que é o estudo que olha o que funciona, quais são as características gerais, o desenho geral da formação continuada que funciona. E esse estudo identificou 5 características, esses estudos, né, a Laura De Simone e o Garret são os principais autores que estão envolvidos nesses estudos, mas tem outros também que apoiam esses achados, que tem 5 aspectos que tornam uma formação continuada efetiva. Né? O primeiro aspecto é o foco no conteúdo, ou seja, quanto menos genérica for a formação, mais capaz de mudar a prática do professor e levar a aprendizagem do aluno ela é. Então, essas formações grandonas que a gente faz, vamos falar de assuntos gerais de educação, elas são pouco potenciais, elas têm pouca potência de alterar aquilo que o professor faz de fato na sala de aula. Um segundo aspecto que essa literatura identificou como importante é que a aprendizagem durante a formação tem que ser ativa, ou seja, chamar um palestrante famoso, aquela pessoa que fala bonito, que gosta de fazer live no Instagram e que todo mundo gosta porque fala coisas filosóficas genéricas, não resolve. Chamar o professor da universidade, que é muito famoso na área de filosofia da educação e que todo mundo acha maravilhoso o que ele fala, não muda a prática do professor. O professor sentado, ouvindo passivamente aquilo que o formador está fazendo, não leva à mudança de sua prática. Pode enriquecê-lo do ponto de vista pessoal, e isso é ótimo, mas não altera aquilo que precisa ser feito na sala de aula. Não leva à melhoria das aprendizagens dos alunos. Um terceiro aspecto que foi levantado por essa pesquisa é a ideia de coerência. E essa coerência tem 2 camadas, né? Uma primeira camada é a coerência entre a formação. Então, se o professor vai mensalmente fazer uma formação na Secretaria de Educação, na Regional de Ensino, onde quer que seja, é importante que essa formação converse entre si. Se eu vou aqui no mês de abril e eu estou falando sobre avaliação, aí no mês de junho eu estou falando sobre o currículo, aí no mês de agosto estou falando sobre educação para as relações étnico-raciais, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, é bem pouco provável que isso afete a prática do professor. E uma outra camada de coerência que é muito importante é a coerência com aquilo que o professor é esperado fazer na sala de aula. Né, a coerência com o currículo que o professor precisa desenvolver. Se a formação está muito distante daquilo que a gente espera que o professor desenvolva na sala de aula, ele pode até achar bacana, achar interessante, mas aquilo não vai ajudá-lo a fazer o que ele é cobrado que seja feito. Né? Então, essa coerência funciona nessas 2 camadas. É importante que essa formação tenha uma duração sustentável. Né? Palestras isoladas, seminários isolados, oficinas isoladas também têm pouca capacidade de alterar a prática do professor e de melhorar aquilo que ele faz na sala de aula. E por fim, e essa é uma ideia muito importante, eles identificam que as formações que são mais efetivas são aquelas que contam com a participação coletiva, ou seja, professores de uma mesma escola
participam juntos de uma formação. Porque senão eu fico com a ideia de que um professor de uma escola vai ser, vou colocar entre aspas, multiplicador, ele vai chegar na escola e ele vai ficar falando para as paredes. Né? Você não tem um grupo fortalecido que vai mudar uma prática. Isso é muito importante do ponto de vista, acho que é um grande avanço na pesquisa sobre formação continuada, mas esse tipo de pesquisa não explica as coisas mais intricadas do processo de implementação da formação continuada. Quando eu falo que tem que ter aprendizagem ativa, que aprendizagem ativa é essa? O que significa fazer aprendizagem ativa com professores? Quais práticas são mais adequadas? Essa literatura não vai nesse nível. Ela não fala como que eu posso preparar as pessoas que vão entregar essa formação, que são os formadores. Então, esse é um dos, vou colocar aqui entre aspas, buracos da literatura com o qual a minha pesquisa vai dialogar. E ela vai dialogar olhando para os formadores, né? Tem uma pesquisa na área de formação de formadores e tentar entender quem são essas pessoas que estão mediando as experiências de aprendizagem dos professores, que é muito incipiente ainda, né? Mesmo aqui nos Estados Unidos, é uma pesquisa ainda recente, que data de coisa de 10 anos atrás, 10 anos ou 15 anos que começaram a fazer pesquisas nessa área, e aí tem algumas coisas que essa pesquisa já avançou. Acho que uma delas é entender que o formador, mais do que muitos atores no sistema educacional, é essa pessoa que ele chama, o Perry e o Boylan, que são dois autores do campo, eles falam que ele tem um papel de segunda ordem, né? Ele não é o professor, ele não está diretamente responsável pela aprendizagem do aluno, mas ele está muito próximo dessa responsabilidade. Né? Ele saiu da sala de aula, mas continua muito envolvido com esse processo de sala de aula. Então, é uma pessoa que tem uma responsabilidade forte pela aprendizagem dos alunos. Essa pesquisa sobre formação de formadores, né, sobre quem são esses indivíduos, ela também identificou que é condição necessária, mas não suficiente para ser um bom formador, ser um bom professor. Né? Eu acho que aí, e eu falo por mim, inclusive, porque eu fui formadora de professores durante quase 2 anos na rede municipal de São Paulo, e eu sei que esse era o caso de muitos dos meus colegas que eram formadores, né? Você é um professor que por alguma razão se destaca naquilo que você está fazendo, e você é convidado a multiplicar aquilo com outros colegas. Mas o fato de você conseguir dar uma boa aula não significa que você saiba, muitas vezes, exatamente por que você está dando aquela boa aula, nem que você saiba como trabalhar esses aspectos com adultos. É muito diferente ensinar crianças e ensinar adultos em contextos profissionais. Então, ser um bom professor não transforma ninguém automaticamente num bom formador de professores. E existem conhecimentos específicos que eles precisam ter, que eles precisam adquirir, para alcançar sucesso nessa tarefa, e que não necessariamente eles têm acesso. Essa literatura toda, né, da onde eu estou baseando muito dos construtos teóricos que estão ancorando a minha pesquisa, ela vem principalmente de estudos de natureza qualitativa, estudos de pequena escala, que vão trabalhar principalmente com pessoas muito experientes. Então, é uma literatura que, por um lado, está fazendo um mapeamento muito importante daquilo que a gente precisa ter no lugar para poder ter uma boa formação, mas por outro lado não está olhando para uma realidade que é o que está atingindo a maioria dos professores, que é a formação que acontece no dia a dia. Então, de que maneira que esse meu estudo ele vai dialogar com essa literatura e vai tentar contribuir com ela, né? A primeira coisa é que eu vou não olhar aquilo, não testar hipóteses do que eu acho que vai funcionar, mas olhar para o que já está posto. Então, ele é um estudo que vai mapear o terreno mesmo, ele vai olhar o que os formadores já estão fazendo, que conhecimentos eles já possuem, para que num segundo momento a gente possa pensar como que a gente aumenta esse conhecimento, como que a gente melhora essas práticas. Um segundo aspecto de contribuição do estudo, que eu tenho tentado trabalhar, é o uso de métodos mistos, né? Como eu falei, os estudos que tem hoje no campo são estudos de pequenos grupos de formadores, né? E aí a gente tem aquilo que na ciência a gente chama de evidência anedótica, que ele aponta para um caminho, mas não é uma evidência que a gente pode generalizar para uma população maior. O que eu estou fazendo aqui é misturar métodos qualitativos,
que me permitem ir em profundidade no tema que eu estou investigando e, ao mesmo tempo, trabalhar com métodos quantitativos para que eu possa ter uma visão maior da população de formadores e, portanto, tirar conclusões que se generalizam melhor para a população estudada. E um terceiro ponto que o meu estudo, eu acredito que traga de contribuição para o campo de formação de professores, é que eu estou olhando entre todas as áreas disciplinares. A imensa maioria dos estudos na área de formação de professores foca principalmente em matemática e ciências. A gente tem pouquíssimos estudos olhando para pessoas da área de história, da área de linguagem, geografia, artes e assim por diante. Eu não faço esse tipo de discricionariedade no meu estudo. Eu estou olhando para todos os formadores, que é por participação voluntária, que se disponibilizaram a participar do estudo. Tudo bem? Então, respirar é aqui com esse mundo que eu estou dialogando. E aí eu vou olhar, né, a gente pensando em bases teóricas, tem alguns construtos, algumas ideias principais que formam o quadro teórico, né? Que ideias do campo de formação de professores constroem o quadro teórico da minha análise? Primeiro é pensar quais são as fontes de conhecimento, ou seja, onde os formadores estão ancorando os seus conhecimentos e suas práticas, da onde eles vêm. Que tipos de conhecimentos eles possuem, dado aquilo que o campo determina como conhecimentos importantes para a área de formação de professores, e quais são as práticas formativas que eles adotam, dentro de um escopo de práticas formativas que a gente sabe que funcionam. Então, pensando em fontes de conhecimentos, eu vou olhar para a educação formal, para a experiência deles como professores, para a experiência deles como formadores, para a formação que eles recebem eventualmente, se recebem para serem formadores de professores, e para o conhecimento observacional, para tentar entender quais desses elementos potencialmente têm maior relação com aquilo que eles sabem sobre formação continuada. E que conhecimentos eu estou olhando? Não estou olhando aleatoriamente para qualquer conhecimento que eles tragam. Eu estou olhando para a literatura e refinando alguns construtos, alguns conhecimentos que a gente sabe que são importantes para a formação continuada. Então, esse primeiro conhecimento, que eu estou chamando de conhecimento sobre ensino, é aquilo que eles sabem sobre o ato de ensinar, ou seja, aquilo que eles aprenderam para serem professores, o conhecimento pedagógico do conteúdo deles, conhecimento sobre práticas de ensino e aprendizagem, avaliação, gestão de sala de aula e aí por diante. Eu também estou interessada em saber quanto conhecimento eles têm sobre formação continuada de um modo geral. Então, estratégias de desenho do programa de formação continuada, práticas mais gerais, aprendizagem ativa, elementos da aprendizagem de adultos em contextos profissionais. Eu quero também entender se eles conhecem quem são seus aprendentes, se eles sabem quem são os professores para os quais eles estão ensinando. Um outro aspecto importante que tem a ver com conhecimento sobre formação continuada, mas que eu separo por questões analíticas, porque ele por si só é uma proxy muito forte de uma formação efetiva, é o conhecimento sobre representações das práticas. Tem todo um campo de estudo na área de formação de professores que afirma a importância da gente, num processo formativo, trazer para dentro da formação elementos que representam a prática real. Então, se eu estou trabalhando com um professor sobre como os alunos, por exemplo, aprendem frações, eu não vou ficar palestrando sobre como os alunos aprendem frações, eu vou trazer um conjunto de atividades que alunos respondem sobre frações, para que eles possam discutir que diferentes erros esses alunos estão cometendo, que raciocínio que está por trás dessa maneira específica de responder fração. O trabalho do aluno, a atividade do aluno é um artefato que representa a prática de sala de aula, aquilo que o professor de fato vai encontrar. Eu vou trazer uma filmagem de sala de aula. Eu pego uma sala de aula real e eu vou dissecar a maneira como aquele professor está trabalhando, a maneira como os alunos estão interagindo. Isso representa a prática no processo formativo. E um outro conjunto de conhecimentos que a gente espera observar nos formadores é sobre comunidades de aprendizagem. Então, como que eles constroem normas de interação entre os professores durante a formação, de que maneira eles conduzem discussões produtivas com esses professores, que oportunidades os professores têm de compartilhar práticas mal sucedidas, coisas que não deram certo, que revela uma construção de confiança e uma capacidade de trocas e de devolutivas entre os professores. E aí eu vou olhar para as práticas formativas desses formadores, né? Se eles têm práticas que são centradas no professor, assim como a gente espera que o professor tenha prática centrada no aluno, a gente espera que o formador tenha prática centrada no professor, ou seja, que essa aprendizagem ativa seja oportunizada. Que eles utilizem essas representações da prática, que eu referenciei anteriormente, que eles planejem a sua formação
tendo por base os conhecimentos que eles têm sobre seus aprendentes, então o quanto eles sabem o que os professores sabem sobre o conteúdo, quais são as dúvidas principais dos professores, qual é o contexto no qual o professor atua e assim por diante. E que eles criem condições para a existência dessas comunidades de aprendizagem. Então, para além de saber sobre aquilo, eles precisam colocar aquilo em prática. Tudo bem? Esse é o referencial teórico, e esses construtos, como vocês vão ver agora na parte do desenho da pesquisa, é o que vai orientar a coleta de dados, é o que eu vou buscar naqueles instrumentos que eu utilizo para coletar dados na minha pesquisa. Então, quais hipóteses que eu tenho aqui? Primeiro, que essas fontes de conhecimento potencialmente guardam alguma relação com os tipos de conhecimento dos professores, e eu vou explorar isso mais para frente na minha metodologia. E que determinados conhecimentos afetam a prática dos formadores, certo? Ou seja, se eu sei mais sobre o uso de representações, potencialmente eu vou utilizá-las mais na minha prática. Então, eu vou testar essas hipóteses na minha pesquisa. Como que eu desenhei a pesquisa? Então, como que eu construí essa pesquisa para poder responder a essas perguntas, né? Primeiro, eu falei que eu estou interessada em pessoas reais, né? O formador real, aquele que está ali na linha de frente, atuando com os professores no dia a dia. Então, para isso, eu firmei parceria com 2 secretarias de educação de grande porte no Brasil. Ambas as secretarias possuem escolas de formação. Uma delas, a formação ocorre primordialmente na escola de formação. Ela tem uma equipe de pessoas que são 100% dedicadas à escola de formação, dedicação exclusiva. E a outra secretaria de educação de grande porte, ela possui sim uma escola de formação, mas ela também tem formadores baseados em diferentes regionais de ensino, dado também o tamanho da secretaria. O questionário, o survey que eu administrei, ele era um questionário de participação voluntária, então não havia nenhum tipo de obrigatoriedade, embora as secretarias apoiassem, estimulassem as pessoas a responder, foi participação voluntária dos formadores, e eu tenho, juntando as 2 secretarias, eu tenho 319 respostas completas para o meu questionário. E as entrevistas, né, obviamente é um recorte que eu faço de pessoas com formadores de diferentes áreas do conhecimento, com tempos de experiência diferentes, né? Eu olho para o perfil deles lá no questionário e seleciono pessoas que tenham representação ao longo de todo o espectro de formadores que a gente possui, e eu tenho 11 entrevistados, só que só de uma das secretarias. Por coincidência ou não, hoje seria o dia que eu estaria viajando para o Brasil para fazer as entrevistas com o grupo da 2ª Secretaria de Educação, mas como todos vocês que estão em casa sabem, a gente está todo mundo quarentenado por conta do coronavírus, então a parte 2 da pesquisa vai ter que esperar um pouquinho para ter as entrevistas da 2ª Secretaria. Então, os resultados que eu vou apresentar para vocês da parte quantitativa representam o grupo como um todo, e da parte qualitativa é só referente ao grupo de formadores de uma das secretarias. Eu utilizo uma abordagem que é chamada de método misto convergente, né? O que significa isso? Eu desenho de saída, né, quando eu comecei a conceber a pesquisa, eu de saída elaborei os instrumentos em paralelo, então eu pensei qualitativamente um questionário de coleta de dados, né, que pudesse olhar para os construtos, aqueles mesmos que eu acabei de mostrar para vocês, sobre o conhecimento que eles têm sobre educação e formação de professores, que práticas eles utilizam, onde eles se formaram, se eles têm curso ou não têm curso para serem formadores de professores e aí por diante. E pensei num protocolo de entrevistas que pudesse complementar esse questionário, que me permitisse aprofundar aquilo que o questionário não é capaz de capturar, e além, trazer algumas aproximações da prática também, me permitir ter algum tipo de entrada na prática desse formador de fato, que eu também estou interessada. A análise, né, dentro dessa metodologia, a gente faz análises paralelas, eu olho para o dado qualitativo primeiro, depois olho para o dado quantitativo, e depois eu trago eles juntos para conversar. Né, a ideia é um pouquinho analisá-los em paralelo e depois analisá-los em conjunto para tirar as conclusões. Óbvio, né, que quando a gente, como qualquer pesquisador, a gente está trabalhando com o dado, mas eu sei o que aconteceu no outro dado, a gente começa já a estabelecer essas conexões. Mas é um esforço metodológico mesmo para fazer essas análises em paralelo e depois convergi-las. Como que se dá a coleta de dados, né?
para o questionário, ele foi enviado online, eu utilizei um aplicativo que chama Qualtrics, onde eu tenho uma série de perguntas que esses formadores responderam sobre os construtos, que eu coloquei anteriormente, então conhecimento reportado, práticas reportadas, fontes de conhecimento, qual formação eles obtiveram, dados demográficos e tudo mais. E para a entrevista, eu utilizei 2 estratégias. Né? Eu comecei a entrevista aprofundando os construtos, então tinha uma série de perguntas semi-estruturadas, onde eu ia perguntando para os formadores questões acerca de como eles construíram o conhecimento deles, que conhecimentos eles usam mais na hora de fazer a formação, que práticas que eles costumam utilizar, peço para eles descreverem uma formação típica da prática deles, e num segundo momento, eu faço uma simulação. Então, eu pedi para cada um dos formadores para planejar comigo uma formação com base em algumas habilidades da BNCC. E o comando dessa formação era: você foi solicitado pela Secretaria de Educação a oferecer uma formação para professores da sua área, e eu elaborei isso individualmente, né, para cada área de formação deles, tinha uma ficha específica com habilidades específicas da BNCC, onde você tem que ajudar o professor a ensinar essas habilidades para os alunos. Então, esse era o comando. Então, eles precisam trabalhar, me dizer o que eles fariam, que atividades eles utilizariam e tudo mais. E depois eu utilizo uma estratégia que chama ordenamento de fichas, ou card sorting, que é uma estratégia onde eles reagem a ideias de professores. Né? Eles tinham várias fichinhas, cada fichinha seria uma ideia que um professor colocou durante a discussão. Então o professor que fala: eu acho uma bobagem ficar trabalhando a BNCC, o governo quer que a gente faça isso, mas não tem nem material na escola, ou os alunos não sabem ler, para que eu vou trabalhar essa habilidade da BNCC? Enfim, até professores que concordavam e traziam ideias, e aí eu pedia para eles reagirem àquelas ideias dos formadores, e depois ordenar essas ideias, então criar grupos a partir da semelhança ou diferença entre essas ideias, o que me traria uma entrada, sobre como eles reagem às ideias de professores, isso seria uma forma de eu me aproximar, né, de eu ter uma proxy para a prática do formador, e 2, como que eles colocam em prática um conhecimento sobre formação de professores, né? Quando eu peço para eles ordenarem, no fundo eu estou mobilizando o conhecimento deles sobre formas de pensamento de pessoas adultas num contexto profissional. Então essa é a estratégia que eu utilizo para ter uma entrada na prática dos formadores. E aí eu utilizo como métodos, né? Para a parte quantitativa, eu vou ter 2 estratégias principais. Uma é uma estatística descritiva, então eu vou olhar como que esses conhecimentos estão distribuídos na população, basicamente, as médias, né, quanto que eles reportam ter de conhecimento sobre cada um dos construtos, quanto que eles reportam utilizar de cada uma das práticas, e eu também vou tentar estabelecer algumas correlações, né? Eu não posso dizer que uma coisa leva a outra com certeza, não é causal, mas eu tento estabelecer algumas correlações um pouco mais robustas. Então eu utilizo para isso uma regressão linear, esse é o modelo que eu utilizo, e basicamente o que é esse modelo, né? O meu beta aqui é o tipo de conhecimento que eu imagino ter algum tipo de relação com o outcome, ou seja, com o que eu espero observar. Então, aqui, se eu acho que o formador precisa trabalhar com representações da prática, eu vou observar se conhecer mais sobre representações da prática leva a um aumento no uso dessas representações, certo? Esse é o tipo de relação que eu observo. E esse delta aqui é um vetor de outras covariáveis que eu analiso para tornar mais robusto, ou seja, será que é exatamente esse conhecimento ou tem outros conhecimentos que também influenciam? Então eu rodo 2 modelos, onde eu só analiso o conhecimento mais óbvio, mais capaz de influenciar naquela prática, e depois eu acrescento essas covariáveis para ver se tem alguma outra relação, se elas explicam melhor o uso dessa prática ou não. Para análise qualitativa, a minha estratégia foi transcrever todas as entrevistas, então todas elas foram transcritas e analisadas no nível das unidades de ideia, ou seja,
eu ia lendo a pesquisa, a entrevista, desculpa, e aí a cada exemplo, cada passagem onde eu tinha uma unidade de ideia, onde ele, por exemplo, trazia a visão dele sobre formação de professores, um exemplo sobre conhecimento pedagógico do conteúdo, ou um exemplo sobre conhecimentos específicos sobre formação de professores, aquele trecho recebia um código, né? Eu utilizo o codeamento que chama. E aqui são alguns dos códigos que eu utilizei. Eu utilizo tanto códigos definidos a priori, baseados nos construtos que eu estou interessada em observar, mas eu também estou aberta a códigos emergentes, então tem coisas que vão aparecendo que não estão previstas necessariamente na literatura. E aí eu vou criando códigos para isso e refinando conforme eu vou passando pelas entrevistas. Com o objetivo tanto de identificar padrões, então o uso desses códigos permite identificar padrões de respostas, perfis de formadores, quanto também fazer uma análise interpretativa, que é esse aprofundamento dos dados quant que eu falei anteriormente. E aí agora eu vou apresentar um pouquinho os resultados. E eu vou fazer isso organizando por perguntas de pesquisa, né? Eu apresentei lá no começo 2 perguntas principais, uma diz respeito aos conhecimentos, a outra diz respeito às práticas. Então, para essa primeira pergunta com relação aos conhecimentos, eu tenho 3 perguntas analíticas, né? Eu quebro ela em 3 partes para poder respondê-la de maneira adequada. A primeira pergunta analítica seria de fato entender que conhecimento sobre formação continuada, sobre educação de adultos e tudo mais, os formadores reportam ter. Quais são as fontes de conhecimento que estão informando as decisões desses formadores? Então, onde eles estão se baseando para construir esses conhecimentos? Ou o que está informando as decisões deles enquanto formadores? E qual é o entendimento que eles possuem sobre a aprendizagem dos professores? Que visão de formação continuada eles têm? Primeiro pensando aqui no conhecimento reportado, né? Isso daqui é a estatística descritiva. Quanto de conhecimento eles têm? Eles tinham uma escala de 1 a 5 no questionário, onde 1 era nenhum conhecimento e 5 era extremo conhecimento. Eles tinham que reportar quanto conhecimento você acredita ter sobre vários itens e cada item compunha um desses construtos. Quando a gente olha aqui, o que a gente observa, né? Que, no geral, eles dizem possuir mais conhecimento sobre o ensino, o que faz muito sentido, né? 3,8 a média deles, é um conhecimento moderado para alto sobre ensino, ou seja, sobre aquilo que eles precisam saber para serem bons professores, e sobre comunidades de prática e como que eu organizo, né, a discussão entre os professores e tudo mais. O conhecimento sobre os professores como aprendizes, ou seja, quem são as pessoas para as quais eles estão ensinando, na média, é o mais baixo, né? Ele é apenas 3,45, que seria um conhecimento moderado. Eles reportam saber pouco sobre qual é o repertório cultural que esses professores trazem, qual o contexto de atuação real desses professores, quais as principais dificuldades que esses professores enfrentam. Também, na média, eles têm menos conhecimento sobre formação continuada, conhecimento sobre desenhos de formação continuada. E isso, eu estou falando do questionário. Né? E o questionário, ele sempre tem um problema que é o que a gente chama de desejabilidade da resposta, ou seja, potencialmente as pessoas não vão colocar, eu não sei nada sobre isso, dado que eu estou numa posição onde pessoas esperam que eu tenha conhecimento sobre isso. Então, ter esses conhecimentos numa escala moderada é quase que esperado nesse sentido. Quando a gente vai para as entrevistas, né, e eu vou aprofundar isso, ver que tipo de conhecimentos eles não só dizem ter nas perguntas mais diretas, mas também aqueles que emergem na simulação, e principalmente naquela parte que eu peço para eles ordenarem os professores, são 2 grupos de conhecimento que se destacam mais. O primeiro é esse conhecimento sobre o ensino, que foi acumulado primordialmente com base na experiência. Então, o tempo todo eles reforçam, e isso é um grupo específico de formadores, né? Eles vão se dividir um pouco em formadores que têm esse conhecimento sobre o ensino mais saliente e os que têm o conhecimento acadêmico mais saliente. É um conhecimento sobre práticas de ensino, então coisas que eles foram testando e que foram dando certo, e eles foram criando o seu, entre aspas, kit de ferramentas ou kit de atividades que eles utilizam, ou formas diferenciadas de ensinar.
E um outro conhecimento que chama atenção, e esse é um grupo específico de formadores, é um conhecimento mais acadêmico. E por conhecimento acadêmico, eu não estou falando de conhecimento acadêmico sobre como formar professores. É um conhecimento acadêmico que é ou disciplinar, ou seja, da área da qual eles são formados, da geografia, da educação física, da história e por aí vai, ou sobre teorias educacionais. Então, as pessoas falam muito, vai falar do Vygotsky, vai falar do Piaget, vai falar de todos os teóricos da área educacional, mas ela não vai em nenhum momento mencionar o conhecimento, o repertório que ela tem sobre teorias de formação de professores, teorias de educação continuada e assim por diante. Nenhuma menção foi feita, e eu não estou falando só menção direta, né? Não precisa referenciar o autor, mas menção do tipo, a pessoa demonstrar uma evidência de que aquela ação que ela está tomando dentro do seu planejamento, por exemplo, na simulação, foi ancorada numa ideia que demonstra um conhecimento sobre formação continuada, sobre por que ele está ordenando aquilo daquela maneira, por que ele está usando essa atividade e não aquela. Eu não tenho nenhuma evidência disso nas entrevistas. E aqui é só um exemplo, né? A Isadora, que foi uma das... é um pseudônimo, obviamente, né, gente? Que era professora de matemática e ela foi convidada para fazer formação continuada porque ela era uma boa professora de matemática. E porque o kit de atividades que ela começou a desenvolver na prática dela foi se destacando. E ela conta como que isso aconteceu, né? Ela estava muito incomodada porque os alunos reclamavam da matemática e então ela começa a testar jogos. Eu via que quando eu trazia um jogo, os meninos ficavam engajados. E aí, a partir disso, ela começa a construir jogos, construir atividades lúdicas para poder ensinar. Mas não é que ela tenha, de fato, parado para entender de que maneira aquilo se articula com a aprendizagem matemática. Foi uma tentativa e erro que foi dando certo. E ela foi incorporando aquilo na prática dela e, em determinado momento, ela foi chamada à tarefa de compartilhar aquilo com outros formadores. Eu também estava querendo entender, legal, o que mais influencia a formação deles, né? Onde eles estão ancorando esse conhecimento? Quais são as influências de sua prática? E aí, no questionário, tinha uma pergunta que, basicamente, se preocupava em entender quais são... Eu pedia para eles selecionarem entre todas essas opções os 3 elementos que mais influenciavam a prática deles como formadores. E aí a gente observa que a experiência deles como professor foi mencionada por 61% dos formadores. A maioria deles ancora aquilo que eles fazem naquilo que eles faziam antes como professores. 42% menciona entre suas 3 opções a observação de outros formadores. Então, eles vão olhar para formadores mais experientes e tentar emular aquilo, tentar fazer tal qual aqueles formadores faziam e que eles achavam que davam certo quando eles eram professores. E só 40% dos formadores mencionam a formação para ser formador. Que ter recebido algum tipo de preparação hoje influencia naquilo que eles fazem na sala de aula. Uma outra estratégia quantitativa que eu fiz para tentar entender a influência dessas fontes de conhecimento é olhar para as características gerais deles de formação, então, tanto se eles receberam formação para ser formador ou não, os anos de experiência que eles têm como formador, os anos de experiência que eles têm como professor e o nível de escolarização formal, então se eles têm especialização, mestrado e doutorado, e eu rodei aquele modelo de regressão para cada um, então cada coluna dessa é um dos tipos de conhecimento que eu estou interessada. Então a ideia aqui é entender se ter ou não formação para ser formador aumenta o nível de conhecimento sobre ensino, o nível de conhecimento sobre formação continuada e assim por diante. Tá? E aí, quando a gente olha para essa tabela, o que chama atenção? A única coisa que consistentemente aumenta, né? Aí eu tenho de 0,3 a quase meio desvio padrão no nível de conhecimento, é receber a formação para ser formador. Então, isso indica para a gente que, em alguma medida, essa formação traz algum tipo de impacto no conhecimento acumulado dessas pessoas. Tudo bem? Mesmo que seja o conhecimento para si. Os níveis aqui, exceto o doutorado no conhecimento sobre representações da prática, ele tem quase um desvio padrão, né? É bem alto, mas eu tenho poucas pessoas na amostra que têm doutorado. Elas representam menos de 5% da amostra, então isso obviamente está um pouco distorcido, ela não é muito representativa do conjunto da obra, dado o tamanho da minha amostra, que é relativamente pequeno.
Tá? Então dá uma distorcida. Então o que a gente pode afirmar aqui, que é estatisticamente significante? Que ter algum tipo de formação tem alguma influência para ter maior acúmulo desses conhecimentos. Nas entrevistas, né, esses 3 elementos, que também aparecem como os 3 elementos iniciais, chamam bastante atenção. Né? Então, as práticas de sala de aula, isso é muito reforçado por um grupo de formadores, eles destacam que aquilo que eles faziam na sala de aula, hoje alimentam aquilo que eles querem passar, estou colocando entre aspas, que é o que eles falam na formação, passar para os professores, com a justificativa de que, se funcionava para eles, vai funcionar para os professores. Essa é a lógica, esse é o raciocínio deles. Um outro elemento muito forte é assim, bom, dado que eu não sei muito o que fazer, eu tento fazer aquilo que um formador que eu gostava muito, cuja formação dava certo, fazia. Essa emulação de formadores mais experientes está muito presente nas entrevistas. E eles falam muito de preparação formal, mas essa preparação formal, ela tem pouca relação com aquilo que eles têm que fazer enquanto formadores de professores, né? Ou formação no nível da pós-graduação, que principalmente afeta o repertório deles sobre temas gerais de educação, ou eles falam do que é essa formação para formador que eles receberam. E aqui a gente tem um achado bem interessante, né? A formação para ser formador que eles recebem é basicamente um sistema de cascata, que é o que, por exemplo, era o caso do PNAEC, né? Quando existiu o PNAEC. As pessoas, elas vão receber um treinamento que é basicamente entender o programa, quase como se ele tivesse que passar pela experiência que o professor vai passar, e aí eles são instados a repetir aquilo, a reproduzir aquilo com os professores. Eles não têm nenhum tipo de discussão aprofundada nessas formações sobre o que significa educar adultos em contextos profissionais, que tipo de práticas são mais efetivas, como que eu modelo uma atividade com o meu professor, como que eu faço para discutir as formas diferentes como os alunos pensam. Nada disso é discutido nessa formação. É quase como se, ao viver aquilo no lugar do professor, eles fossem capazes de reproduzir aquilo para os professores na frente. E aí, outra coisa que eu estava querendo entender do conhecimento deles é o que eles entendem como sendo a função da formação continuada, para que serve a formação continuada. E aí eu vejo basicamente 2 grupos de formadores, de visões, desculpa. Uma visão é aquela que a formação continuada tem por função transformar a prática do professor, que ela serve para que o professor mude aquilo que ele está fazendo na sala de aula, e essa é uma visão muito mais presente naqueles formadores que têm o conhecimento de sala de aula mais saliente. E aí tem uma segunda visão, que é a formação continuada precisa ampliar o repertório do professor, ela tem que agir sobre o conhecimento do professor. E essa visão é muito mais saliente entre formadores que possuem um repertório acadêmico mais saliente, aquele conhecimento acadêmico mais saliente. Tudo bem? E aí a gente vai para as práticas. Legal, isso é o que eles sabem, mas o que eles estão fazendo? De que maneira eles estão colocando esses conhecimentos em práticas? E, de novo, eu tenho 4 questões analíticas aqui que eu vou tentar olhar. Que práticas eles reportam utilizar? Que práticas eles selecionam na simulação, então o que eles estão fazendo na simulação, em que medida essas práticas refletem ou se correlacionam com seus conhecimentos, e em que medida elas refletem suas concepções sobre a aprendizagem docente. A primeira coisa que eu vou tentar olhar é como que eles distribuem essas práticas ao longo do tempo, né? Como que eles usam o tempo da formação. E aqui a gente tem um achado muito interessante. 39% do tempo da formação é utilizado em tarefas que são aleatórias, né? Como informes administrativos, tempo esperando os professores chegar, qualquer coisa que não tenha relação específica com o foco da formação, com as atividades. O que é muito tempo, né? Quase metade da formação sendo utilizada de maneira, digamos, inútil. 42% dessa formação é onde os professores estão em atividades ativas, aprendizagens ativas, ou seja, discutindo, trabalhando com uma atividade que eles vão reproduzir com os alunos, trabalhando em pequenos grupos. E 19% do tempo está focado no formador, ou seja, quando o formador está lá explicando algum conteúdo, fazendo alguma palestra, algo desse sentido. As práticas que eles reportam mais utilizar, e aí é interessante, até pensando nos conhecimentos reportados, né? Eles reportam um uso relativamente alto de práticas centradas no professor, de planejamento centrado no professor.
o que é contraditório até com o conhecimento que eles alegam ter, que é o conhecimento que eles alegam ter em menor quantidade, que é o conhecimento sobre quem são seus aprendentes. E o uso de representações, que a gente sabe que é aquilo que é mais poderoso para trazer a sala de aula para dentro da formação, é um uso moderado. E aí, quando a gente vai para o entendimento qualitativo, isso se torna um quadro ainda mais grave, né? O que eu entendo por aprendizagem ativa? Lá na entrevista eu vou tentar quebrar isso um pouquinho. A aprendizagem ativa para esses formadores é principalmente mão na massa. Quer dizer, os professores em toda a formação vão ter algum momento que eles vão estar trabalhando em alguma atividade, que geralmente é alguma atividade que eles podem reproduzir com seus alunos, não necessariamente. Mas essa atividade de mão na massa, não necessariamente ela vai num nível de profundidade que possibilita o professor se preparar para aquilo que é a sua tarefa, ou seja, eles não consideram atividade de mão na massa fazer uma análise metacognitiva da tarefa. Eles não consideram mão na massa esse professor, por exemplo, pensar em diferentes formas como os alunos reagiriam. É basicamente o professor fazendo atividade como se ele fosse o aluno. E é aquela mesma lógica que eu falei da formação dos formadores, né? Se eles viverem a atividade, automaticamente eles vão estar prontos para reproduzir aquela atividade com os alunos, como se não houvesse outras camadas que precisassem ser exploradas. Eles falam muito do uso de diálogo, e isso faz muito sentido, até para mim como professora e como ex-formadora, eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante, né? A gente abre espaço para o professor falar. Mas quando a gente vai tentar entender que tipo de diálogo é esse, é um diálogo bastante desestruturado. Ele não está ancorado na teoria, ele não está ancorado em estratégias específicas para esse professor poder focar naquilo que ele precisa, que é o aprendizado daquele conhecimento, para transformar aquilo em aprendizado para os alunos, né? Não tem protocolo de discussão, não tem metodologias específicas, é uma conversa muitas vezes solta. Com relação aos artefatos, ou seja, as representações das práticas, duas coisas chamam a atenção, né? Uma delas é a ideia de que não existe nenhum tipo de menção a atividades de aluno, eles não trazem atividades dos alunos para dentro da formação. Modelagem, que é um outro tipo de representação da prática, não acontece em nenhum momento. E vídeo, né, que no questionário eu perguntava especificamente o uso de vídeos de salas de aulas reais, que é uma representação de prática. Eles alegam utilizar com uma certa frequência. Mas quando eu vou para as entrevistas, o que aparece? Que o tipo de vídeo que eles usam não tem nada a ver com representação de prática. O tipo de vídeo que é utilizado nas formações, ou é um vídeo motivacional, ou é um vídeo para ampliar o repertório do professor, ou seja, uma palestra, um documentário, alguma coisa que introduza o tema. Mas não há, em momento nenhum, discussão de atividades práticas de sala de aula. Ou seja, eles não estão olhando para uma sala de aula real e discutindo a partir daquele exemplo da prática. E mesmo a ideia de planejamento, que tem a ver com a construção de comunidades de práticas, planejar juntos, é muito superficial. É quase como que se os professores experienciassem a atividade, eles estão prontos para implementá-la. No máximo, eles discutem, como que vocês fariam na sua sala de aula? Não quer dizer que tem um tempo alocado para, de fato, o professor pensar o seu aluno real e planejar a implementação da atividade. Aqui é só um exemplo de uma professora que fala um pouquinho disso, né? Ela vai dar uma aula de direito à cidade e usa um vídeo da Copa do Mundo sobre tirar as pessoas das suas casas por conta da Copa do Mundo. E veja, eu não estou falando que isso não tem o seu lugar na formação, mas isso não é uma representação da prática, isso não fortalece o professor para pensar a implementação do currículo, o que leva a gente lá para a ideia de coerência que eu falei no começo. No ambiente simulado, isso fica mais saliente ainda, né? Quando eu peço para eles planejarem a sua formação, o que eles trazem para a gente? A oficina era como que eu ajudo o professor a ensinar essa prática para os seus alunos, ou seja, tinha que ter um momento do professor pensar quem são os seus alunos. Só que a oficina proposta por eles é basicamente eles ensinando a habilidade da BNCC para os professores. É como se os professores fossem os alunos em si, e não como se eles tivessem que ensinar. Eles não vão no nível de aprofundamento daquilo que é a tarefa do professor. Sempre tem atividade mão na massa, eles sempre vão propor alguma coisa que os professores vão se mover, mas não há nenhum tipo de exploração sobre como os alunos reais se engajariam naquela atividade, nenhum tipo de exploração sobre diferentes maneiras dos alunos pensarem aquele conteúdo, aquelas habilidades específicas da BNCC.
o nível de generalismo é gigantesco. Né? Dado que eu tinha proposto um recorte já num conteúdo específico da BNCC, numa habilidade específica da BNCC, eu esperaria, né, algum tipo de evidência de que eles iriam focar no conhecimento pedagógico do conteúdo ou no conhecimento especializado do conteúdo. E não é o que acontece. Né? Eles basicamente vão falar de coisas genéricas, eles vão pegar aquele tema e transformar numa formação interdisciplinar, mesmo sendo uma formação direcionada para os professores da área. Né? E aí, naquela parte das tarefinhas que eles precisavam dialogar com os professores, com as cartas, né, no arranjo das cartas, aqueles formadores que têm mais acúmulo acadêmico e que são mais experientes, eles tendem a ter reações bastante negativas com relação aos professores com mais dificuldade de entender a proposta da formação. Eles são muito reativos àquilo. Enfim, e aí eu vou tentar olhar, aqui eu estou chegando no final dos resultados já, eu vou olhar para a relação entre os conhecimentos e as práticas, eu vou tentar estabelecer algum tipo de correlação aqui. E aí eu vou rodar aquele modelo para tentar entender, será que saber mais sobre alguma coisa leva ao maior uso dessas práticas? E o que eu vou observar? Né? Aqui eu tenho, cada coluna dessas é um tipo de prática com dois modelos. Um modelo simples, que é só rodando um tipo de conhecimento com relação àquela prática específica, e um modelo mais robusto, onde eu incluo outras práticas que se mostraram com algum tipo de correlação num exercício prévio, numa análise prévia. Então, eu vou destacar algumas coisas importantes aqui que eu acho que chamam atenção. O conhecimento sobre representação da prática e o conhecimento sobre os professores com aprendizes são os dois tipos de conhecimento mais refinados, mais especializados, e aqueles que parecem estar mais relacionados e que têm mais poder de afetar o uso de práticas que são importantíssimas para uma formação de qualidade, que é o uso de representação de práticas, o planejamento centrado no aprendente e a criação de comunidades de prática. Né? Esses são, inclusive na prática centrada no professor, o conhecimento sobre as representações é o que mais influencia. Né? E por que isso é importante? Porque isso pode apontar caminhos para a gente pensar estratégias formativas para esse grupo de pessoas. Com relação à relação entre a visão sobre as aprendizagens docentes e as suas práticas, é interessante notar que aqueles formadores que acreditam que o papel da formação é mudar a prática do professor, são os que mais utilizam práticas mão na massa, são os que reforçam e separam um tempo maior para o uso de atividades mão na massa. Aqueles que têm uma visão muito mais focada em mudar o repertório do professor, o conteúdo do professor, eles vão muitas vezes focar em palestra, em ampliação de repertório, assistir documentário, pedir para o professor fazer pesquisa, são coisas muito mais distanciadas da sua prática, né? E uma outra coisa que chama muita atenção aqui é que não há nenhum tipo de menção ao aluno. Na formação, embora todos eles falem em algum momento que se preocupam, que a formação tem que chegar lá na sala de aula, que o aluno tem que ser afetado, nenhum deles propõe momentos onde eu vou pensar quem é esse aluno real com o qual eu vou estar implementando isso. E isso é um aspecto muito importante para a gente pensar, né? É um sinal de alerta que acende. Dito isso, né, quais são as aprendizagens que emergem dessa pesquisa até o momento? Eu acho que a primeira delas, né, se eu não preparo esse meu formador, ele vai reproduzir aquilo que para ele soa efetivo, aquilo que ele está mais seguro, né? Eu acredito e tendo estado próxima desses formadores durante esse processo, são pessoas que estão fazendo, assim, entregando o melhor de si nesse momento, estão fazendo aquilo de coração e com muita boa vontade, mas falta repertório, e na falta do repertório eu me ancoro naquilo no qual eu sou mais seguro. Né? As oficinas desses formadores, elas quase não oferecem oportunidades para os professores explorarem conhecimento pedagógico do conteúdo, que a gente sabe lá da literatura é uma coisa fundamental. Né? Eles vão geralmente restringir a formação a atividades mão na massa, mas não vão explorar aquilo em profundidade, não vão levar aquilo para um nível metacognitivo, o que é um problema. Né? A ausência dessas representações de prática talvez seja ainda maior do que aquilo que eu estou observando nos dados quantitativos, que já foi um sinal de alerta para mim, porque deveria ser bem alto aquele uso de representações de prática. Por quê? Porque elas são muito importantes
são instrumentos poderosos para, de fato, transformar essa formação em algo efetivo, de mudança da prática do docente. Um outro aspecto importante, que é uma aprendizagem dessa pesquisa, é que esses formadores, eles falam muito de comunidade de prática, eles, no questionário principalmente, desculpa, eles falam que usam muito comunidade de prática, estratégia de comunidade de prática, mas claramente é um entendimento superficial do que é uma comunidade de prática, que é basicamente todo mundo conversando e a gente se resolve, e não pensar em conversas estruturadas e direcionadas para melhorar e ampliar o repertório dos professores. E a prática, o fazer deles é basicamente o que está ancorando o que eles estão fazendo. Seja o fazer deles como professores, seja o fazer deles como formadores, é a tentativa e o erro hoje, que é o racional que está por trás desses formadores. Então, em conclusão, né, eu acho que assim, a gente vê que a ausência de uma preparação, na ausência dessa preparação formal, a tendência é que eles continuem reproduzindo um trabalho que não necessariamente vai levar à transformação das práticas dos professores. Ele vai levar por acidente, né? Na aleatoriedade. Então, alguns professores vão se identificar daquilo, vão tentar fazer e vai dar certo. Mas não é sistemático, não é estruturado, porque não está ancorado naquilo que a gente sabe que funciona para a formação de professores. Por outro lado, a gente vê alguns indícios de que saber mais sobre determinadas práticas ou sobre determinados elementos da formação continuada leva esses formadores a utilizar um pouco mais aquilo, ainda que de maneira assistemática, como a gente viu aqui. Também já existe essa consciência instalada de que a aprendizagem ativa importa. Então, para onde isso nos leva, né? Que apoiar a ampliação do repertório desses formadores, partindo de onde eles já sabem, partindo desses elementos que a gente sabe que estão postos, pode ter um grande potencial para, em escala, melhorar a qualidade da formação continuada. Acho que é isso, falei muito, obrigada e fique em casa. Bárbara, muito obrigada. Imagina. A gente recebeu várias perguntas, não vai dar tempo de fazer todas, algumas pessoas parabenizando pelo trabalho, depois eu vou te passar tudo. Legal. Algumas pessoas te deram recomendações, enfim, isso tudo eu te passo depois, tá bom? Por favor. E aí, eu selecionei algumas aqui para a gente começar. A primeira foi o Félix, da diretoria Leste 2, que perguntou se você acredita que existe alguma diferença entre formação lato sensu ou stricto sensu, e se isso deveria ou não ser uma preocupação dos gestores da secretaria. Em termos de... Eu estou entendendo que ele está falando isso com relação aos formadores da formação continuada, né? O que eu entendo, assim, e um pouco dessa minha experiência com os formadores, e que eu observei, inclusive dos entrevistados, a formação stricto sensu, ela vai formar um pesquisador, né? E eu acho que, assim, por mais repertório que esse pesquisador tenha, a formação stricto sensu, ela não necessariamente está preparando essa pessoa para ser um bom formador de professores. Porque eu não vou trabalhar práticas de formação de professores. Então, de um ponto de vista até lógico, eu acredito que a formação lato sensu, se pensada em termos de aplicação prática, ela tem mais potencial de preparar melhores formadores do que a formação stricto sensu. Principalmente porque os cursos, os programas de formação stricto sensu, eles não têm aula sobre práticas de ensino. A gente vai falar de teorias, a gente vai falar de pesquisa, né? Então, eu acho que são papéis um pouco diferentes. É diferente isso e pensar que pessoas que passaram por formação stricto sensu podem ser excelentes formadores. Mas não é que o programa em si leva aquilo, é porque as pessoas potencialmente juntam esse conhecimento com outros tipos de experiência que elas trazem e conseguem ser melhores formadores. Legal. A próxima pergunta é do Renato. Hoje em dia, só para contextualizar, a gente tem uma parte que ela é obrigatória dentro da jornada dos professores, que é o ATPC. E ele é separado por área de conhecimento. Então, ele está te questionando o que você acha disso. Ele falou que, até você colocou que o trabalho coletivo é melhor, então ele questionou sobre o ATPC ser ou não dividido por área de conhecimento. Qual seria a sua opinião? Renato, eu acho uma pergunta ótima, inclusive essa é uma agenda de pesquisa futura minha, que é olhar um pouquinho para essa formação dentro do espaço da escola. Eu acho que tem muito amparo na pesquisa educacional que dentro da escola, os professores por área de conhecimento
possam sentar e conversar e planejar suas aulas. Eu acho que é muito importante que isso aconteça, mas é importante que isso seja mesclado com o coletivo, né? Porque a participação coletiva ela tem a ver com isso, né? Pessoas da mesma área do conhecimento participando juntas de uma formação. Então, tem muito amparo teórico para que isso aconteça, mas é muito fundamental que também haja momentos em que os professores da escola como um todo sentem e pensem como que as áreas do conhecimento conversam entre si, porque o aluno é um só. Né, ele vai transitar pela matemática, pela história, pela geografia, pela física, pela biologia e assim por diante. Então, eu acho que o ideal seria a gente pensar qual é o balanço ótimo. Não conheço nenhum estudo, pode ser que exista, mas eu de fato não conheço nenhum estudo que demonstre se tem a fórmula mágica, e eu acredito que não tenha, mas acho que é uma área importante, inclusive, para a gente investigar, né? O que seria o balanço ideal entre focar na área do conhecimento e possibilitar trocas interdisciplinares. Aí uma próxima pergunta da Maria, ela colocou assim, que pensando na implementação concreta de políticas de formação de professores em parceria com as universidades, uma das questões corriqueiras que aparece entre os técnicos da secretaria que atuaram nisso no passado, fala que as universidades não conhecem a realidade do seu público. Então, isso acaba influenciando um pouco no conteúdo que é passado. Só que, ao mesmo tempo, tem vários estudos que mostram que a reflexão de ponta sobre como ensinar em cada campo está dentro da universidade. Então, ela questiona como que pode ser essa interação entre as secretarias e as universidades para que o conteúdo que é passado seja o mais adequado possível, dado o que esses futuros professores vão encontrar no futuro. Eu acho que é Maria, né, que fez a pergunta? Isso. A Maria, eu acho que é uma pergunta excelente, Maria, e eu acho que isso tem a ver um pouco com a Torre de Marfim, né, que a gente sempre, tendo vindo da sala de aula, eu sempre trouxe esse incômodo junto comigo, né, e eu acho que parte de eu estar começando essa pesquisa por tentar entender o que já está sendo colocado é justamente fugir dessa arrogância da universidade que é, eu sei o que funciona, tá aqui a receita de bolo. Que eu acho que é o caminho que não dá certo, né? Eu acho que o caminho que dá certo é a gente entender o que já está sendo feito. As pessoas estão trabalhando, estão na linha de frente e tem coisas bacanas acontecendo, né? Não é que tá terra de ninguém, terra arrasada, nada está sendo feito. Eu acho que é entender o que de positivo está sendo feito, quais são as áreas de melhoria e como que eu que estou na universidade, que tenho um tempo dedicado a isso, né? Porque esse é o privilégio da pessoa que está dentro da universidade, é ter o tempo dedicado para pesquisa, posso somar forças com esse grupo de pessoas que estão na linha de frente da secretaria, para que elas também me ajudem a pensar o desenho da formação, juntar com aquilo que eu estou acumulando de conhecimento na universidade e produzir algo que faça sentido naquele contexto. E aí, nesse sentido, eu acho que essa pesquisa na área de formação continuada hoje em dia, ela está usando muito uma estratégia que eles chamam de Research Practice Partnership, que são parcerias de pesquisa ativa, vamos dizer assim, né? Que é a universidade fazer a pesquisa não na Secretaria de Educação, mas com a Secretaria de Educação. Eles são um time que vão entender que problema real está acontecendo aqui, como que a gente pode somar, como que a gente pode se unir e aí atuar em cima daquilo e pesquisar a efetividade daquilo. Né? Não é simplesmente eu vou lá, faço uma formação e vou embora. Eu também tenho uma preocupação científica, mas essa minha preocupação científica está casada com as necessidades do grupo com o qual eu estou trabalhando. E aí agora a última pergunta, depois, Bárbara, eu vou te passar tudo para você ter acesso ao que as pessoas falaram. Chegou muita coisa, a gente infelizmente não vai ter tempo de ver. Mas a outra Maria questionou com relação à desigualdade entre os estados em termos de formação. Então, os estados mais ricos geralmente têm universidades melhores, e isso acaba impactando a formação inicial dos professores nesses lugares. E aí ela perguntou se essa pesquisa lidou com isso de alguma forma, ou o que você pensa sobre isso como pesquisadora, se você pensa em eventualmente abordar esse assunto, enfim. Eu acho que o meu objetivo de longo prazo é entender outros lugares, né? Como é uma pesquisa de doutorado, enfim, tem todas as restrições de tempo e de esforço individual e recurso financeiro e tudo mais. Hoje eu estou trabalhando com 2 estados, mas a ideia é de fato rodar essa pesquisa no maior número de localidades possíveis. Eu acho que de fato tem um impacto, e eu diria que é menos a questão
da universidade em si, porque eu acho que hoje, inclusive, tem diversas parcerias estabelecidas entre muitos estados com organizações não governamentais, com organismos internacionais que fazem aportes financeiros, inclusive para favorecer a formação, que apoiam exatamente os estados mais pobres. E por uma questão de outras parcerias que eu já fiz e trabalho que eu fiz com estados, inclusive alguns estados do Nordeste que são estados considerados pobres, eu vejo um trabalho formativo muito melhor estruturado e muito rico acontecendo nesses lugares, né? E eu acho que as universidades desses lugares também estão fazendo pesquisas muitas vezes muito mais aplicadas à prática de sala de aula do que as universidades dos estados ricos. Né? Muitas vezes as universidades dos estados ricos estão fazendo pesquisas que estão muito lá na Torre de Marfim. Então, eu não acho que isso necessariamente seja um impedimento para a qualidade. Eu acho que o maior impedimento para a qualidade da formação nos estados mais pobres é a alocação de recurso para você, ter o formador em dedicação exclusiva, porque eu acho que esse é um aspecto muito importante que eu não entro, porque né, a pesquisa a gente sempre faz um recorte analítico, é da natureza da pesquisa, mas eu acho que enquanto cidadã, enquanto pessoa que é pesquisadora da educação, acho que é uma pauta importante. O pesquisador, o formador precisa de tempo para se preparar. Né? Para ele fazer uma boa formação continuada, ele precisa estar em dedicação exclusiva, ele precisa saber o número de professores que ele atende. E, ao mesmo tempo, é preciso que o professor tenha tempo para participar dessa formação. Né? O professor tem que ter o terço da sua jornada, que a gente sabe que não é respeitado na imensa maioria dos lugares, o terço da jornada precisa ser assegurado. O professor tem que ter tempo remunerado para participar da formação também. Acho que são duas demandas importantes que têm a ver com a alocação de recursos que a gente precisa batalhar também. E eu acho que tem algumas instituições que estão tentando olhar para isso e entender o que a gente chama de condições institucionais. Então, eu acho que tem talvez menos a ver com a qualidade da universidade em si e mais a ver com as condições institucionais, porque na medida que a gente consegue refinar, né, eu acho que parte dos próximos passos do meu estudo é um pouco isso, refinar quase que a ideia é produzir um currículo de formação de formadores. É muito mais fácil chegar nos formadores do que chegar nos professores e multiplicar isso. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é que esses formadores tenham tempo para participar de formação e que os professores possam participar dessa formação também tendo tempo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou agradecer a Bárbara de novo por ter topado. A gente teve momentos em que tinham mais de 1.500 pessoas assistindo. Então, o alcance foi bem maior do que o que a gente esperava. Legal, que bom. Que legal, que bom. E isso vai ficar gravado para vocês. Para quem quiser rever, quem não conseguiu assistir ao vivo, enfim, a gente vai disponibilizar o link da gravação. Eu vou aproveitar para fazer o merchan da nossa página do Escritório de Evidências, que é evidências.seduc. Então, a gente está disponibilizando lá, a gente está divulgando todas as ações, tudo lá. E aí, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões, pessoas que vocês gostariam de ouvir, temas, tudo pode me trazer. E acho que é isso, gente. Fico muito feliz que teve bastante alcance. E que bom. Podem falar comigo para qualquer coisa que vocês tiverem, tá bom? Legal. Obrigada, Paula, pelo convite também, adorei. Espero que... Eu quero muito ouvir agora as outras perguntas. Se você puder mandar as outras perguntas, que são sempre contribuições para o trabalho, para eu pensar, inclusive, em próximos passos. Agradeço quem ficou aí assistindo também. A gente está todo mundo recolhidinho dentro de casa, mas acho que a gente pode se fortalecer por meio dessas trocas também, e para mim foi muito gostoso poder trocar um pouquinho e apresentar o meu trabalho nesse momento. Então, obrigada. Se alguém quiser também entrar em contato, o meu e-mail é bborne, que é o meu sobrenome, @stanford.edu. Então, se quiser mandar pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade também. Então, nas perguntas que a gente recebeu, tem um e-mail de quem mandou. Então, eventualmente, também, se você quiser falar com as pessoas, etc., perfeito, vai estar disponível para você. Tá bom. Então tá bom, gente. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.